Raul está de volta. Hoje eu recebo aqui dois dos nossos jogadores do time masculino de basquete da Concept. Tô com o Raul, tô com o Paulo. Prazer receber vocês aqui. Queria agradecer pela presença. Time de basquete masculino da Concept que foi, assim, recentemente formado de verdade. E a gente entrou agora na ISL de basquete. No momento que a gente está gravando esse podcast, a gente teve 2 jogos já. Teve o jogo aqui na Concept contra a BCB e um jogo lá na St. Paul's contra eles. Por enquanto, 2 jogos, 2 vitórias. Então, belo início para esse time de basquete. Queria que vocês falassem um pouco da expectativa, como é que é finalmente ter um time de basquete formado, porque a gente já vinha tendo treino de basquete, né, já há mais de um ano, e agora finalmente poder entrar numa competição de verdade, disputar. Como é que vocês estão se sentindo, assim? Acho que a gente está tentando desenvolver o time de basquete desde quando eu estava no 8º, né? Então, assim, foi um processo longo. A gente teve o 3v3, e o campeonato 3v3 foi uma tentativa de tentar chamar uma galera. Curiosamente, a gente ficou em 3º lugar. O campeonato 3v3 era o basquete 3 contra 3 mesmo. E esse campeonato foi uma tentativa para tentar chamar as pessoas mesmo. E eu acho que foi uma boa iniciativa, mas a gente não teve uma expansão tão grande. E esse ano saiu um dos nossos principais jogadores, né? Ele foi lá pra fora. Então a gente ainda assim tava um pouco nervoso, mas aí a gente voltou com o time. Treinamos muito. E daí o nosso primeiro jogo foi um sucesso. Então acho que aí a gente, com esse primeiro jogo depois da vitória e esse segundo, a gente realmente começa de verdade o time de basquete, depois de muito tempo de espera. Eu acho assim que a Concept tem bons jogadores, né? Em geral, assim, eu acho que tava faltando um pouco de comunicação ali entre dos anos, assim, o 9º ano, 8º ano, todos esses grades têm bons jogadores, né? Então, faltava um pouco dessa conexão com o basquete da escola. Porque a gente jogou o primeiro jogo, acho que foi finalzinho de setembro do ano passado ali, eu acho, contra a Beacon, que tinha, 7 jogadores, nem isso, assim. Então, acho que tava faltando um pouco de vontade desse conhecimento da escola, do basquete na escola, assim. Então, acho que assim que a gente foi espalhando essa mensagem, assim, a gente foi chegando a todo mundo, a gente conseguiu montar um time um pouco mais consolidado, assim, e começar uma história aí, acho que é isso. E tinha gente que nem sabia que existia time de basquete aqui na Concept, né? Acho que depois da vitória da ESL no futsal, ficou o futsal, acho que foi o destaque da escola. Mas, então assim, tinha as pessoas que nem sabiam, mas agora a gente tá na ESL. Acho que foi ampliando essa vontade de querer trazer os outros esportes também para campeonatos importantes, né? E querendo ou não é diferente, né? Eu lembro desse jogo da Beacon que tinham 4, 7 jogadores, eu acho. E era diferente, né? Até o campeonato de 3x3 que a gente disputou lá na Mobile, é diferente, né? Um jogo de meia quadra e hoje você tem um time, né? Você vê 5 jogadores numa quadra, vê um banco de reserva, poder fazer substituição também. Queria que vocês contassem um pouco desses 2 primeiros jogos. Como foi a sensação de estar ali dentro da quadra, disputando, ter olhar para o banco, ver que tem um time encorpado, com 5 jogadores? Sei que é o começo, a gente teve só 2 jogos oficiais mesmo do campeonato, mas queria saber como é que é essa interação dentro da quadra, assim, também não só entre vocês, jogadores, mas com vocês mesmos, assim, com a pressão para lidar com toda essa expectativa. A gente sabe que qualquer esporte, assim, tirando alguns que você realmente tem que trabalhar individualmente, o basquete é muito diferente. É um time. E a gente, com o nosso primeiro e o segundo jogo, a gente veio com o principal dos objetivos. A gente é um time, a gente não vai brigar em quadra, a gente não vai discutir um com o outro, a gente vai falar um com o outro pra melhorar. E eu acho que, principalmente no nosso primeiro jogo, os primeiros momentos foram os mais importantes. Que ali a gente, vamos fazer... O primeiro momento é com calma, é com paciência. E assim, por mais que o time não esteja jogando, esteja no banco, pra torcer junto com a gente, a cada cesta que a gente faz pra vibrar, cada toco, no caso do Paulo, pra gritar. Então assim, a gente tem que ser
um time, não importa se tem 5 jogando, outros 6 no banco. Então, eu acho que é isso. A experiência dos primeiros 2 jogos foi realmente se reunir como um time e pra gente entender quem que são os nossos companheiros e, enfim. Eu também, eu concordo plenamente, porque a gente, mesmo não sendo o time mais técnico, nem sendo maior, nem o mais rápido, a gente tem que sacar em alguma coisa, né? Então a gente tem que tentar sempre estar entregando ali muita garra, muita raça, muita vontade de jogar ali, ter muita química entre os jogadores, né? Ter uma conexão ali, porque aí no final da partida vai ser o que vai fazer o diferencial, né? Eu acho que é isso. E Raul e Paulo, vocês são talvez os 2 alunos aqui da Concept mais identificados com o esporte, né? Com o basquete. O Raul, desde quando a gente começou a planejar um time de basquete, estava lá sempre, tanto que você é o capitão hoje do time de basquete. E o Paulão, eu lembro que assim que você entrou na escola, você veio para mim e perguntou, tem time de basquete na escola? Como é que faz para entrar, para ir nos treinos? Vocês têm muita essa identificação com o esporte. Eu queria que vocês falassem um pouco de onde surgiu essa identificação, como é que vocês... surgiu esse interesse pelo basquete, assim, e como hoje vocês veem essa evolução de estar em um time de basquete disputando um campeonato entre escolas? A minha vontade pelo basquete, ela veio de uma história bem curiosa, que foi de um evento aqui da escola que eu participei. Eu não queria ir, e minha mãe ali em mim para eu poder ir, eu acabei indo, e era um evento onde a gente ia em uma comunidade, a gente doava uns livros lá. E lá, o que aconteceu? Eles tinham um time de basquete onde eles jogavam lá, de graça e tudo mais. E nessa doação que a gente fez dos livros, eles em troca deram uma bola de basquete pra gente e ensinaram basquete. E assim, o técnico de lá era gigantesco, e aí enterrava assim, e daí eu falei, nossa, agora eu tenho a bola de basquete, eu vou querer jogar. E daí eu aprendi. Um mês depois, curiosamente, surge o basquete na escola. Então, alguns amigos meus também ficaram com vontade de jogar. Então, acho que foi essa história, assim. Foi uma coincidência extrema, mas que é coincidência que, assim, é o meu esporte favorito hoje, né? Então, foi muito bom pra mim ter ido nessa experiência. Então, a minha foi um pouquinho diferente, assim, a minha eu sempre gostei de jogar futebol, né? Assim, desde pequeno, eu sempre queria jogar futebol, só pensava em futebol. Até os 9, 10, assim, vai. Aí quando eu tinha uns 11 anos, assim, eu tinha um amigo que ele era grande, né? Tinha do meu tamanho, só que ele era mais velho também. Ele, na minha escola antiga, e ele falou, eu vou começar a tentar jogar basquete. Eu gosto de basquete. Ele era super fã, assim, ele comprava roupa de basquete. Ele assistia jogo de basquete, ficava vendo vídeo, assim. E aí ele foi lá tentar jogar basquete. Aí, assim, direto, eu falei, tá bom, ele vai lá jogar, tudo bem, vou continuar aqui no futebol, seguir minha vida. Mas ele ia jogando, ele falava como era legal, ele adorava, assim, como o treino era puxado. Ele falava, é um desafio, mas realmente é muito legal. E aí outro dia, tipo, assim, no dia seguinte ele falou isso, eu falei, assistir um treino dele. E eu gostei muito da energia, assim, eu achei intensidade muito alta lá, os caras têm uma conexão, assim, muito, muito forte com o esporte, assim, com o técnico, entre si. E aí eu comecei a jogar, isso, assim, um ano e pouco antes da pandemia. E aí com a pandemia era pra meio que ter diminuído, né? Era pra ter praticamente cancelado nossos treinos e tudo, toda a nossa rotina com o esporte, na escola em geral. E aí eu comecei, mas só que a gente tinha uma quadra que a gente se juntava assim 2 vezes por semana e a gente treinava lá com o nosso técnico, que ele queria fazer a gente melhorar mesmo. E aí com a pandemia eu fui cada vez jogando mais, fui melhorando e gostando mais, assim, também, realmente. Que legal. E vocês têm, tipo, referências no basquete? Vocês assistem muito NBA, né? Queria saber quais são as referências de vocês, que vocês assistem, as pessoas que vocês assistem, assim, vocês falam, caraca, né? Obviamente, tipo, além dos principais jogadores, assim, queria saber de onde vêm essas motivações de vocês. Tem um, assim, que eu gosto bastante. Eu gosto de um jogo mais rápido, né?
E eu gosto de um cara que jogava na NBA, hoje não joga mais, ele se chama Allen Iverson. E ele era bizarro. Ele era mais baixo também. Então, acho que tudo que ele fazia, assim, eu admiro. Porque talvez seja uma referência pra mim jogando também. Tente imitar ali. Mas pra mim ele é meu jogador favorito disparado. Pelo estilo de jogo dele. Pela influência que ele teve também. Liso. Exato. Liso. Putz, eu quando eu comecei a jogar também, eu gostava. Meu técnico tinha muita. Ele era muito fã do Kobe, né? Tinha muita inspiração. E eu achava o Kobe um pouco distante pra mim, assim, não sei, porque ele se aposentou, ele já tinha se aposentado faz bastante tempo, então eu não conseguia ver muito o jogo dele. Só que depois que eu comecei a me aprofundar um pouco mais, nossa, me apaixonei, né? Apaixonei pelo estilo de jogo dele, é maravilhoso. Que nem Michael Jordan também é um absurdo pra mim. São jogadores que me inspiram bastante, acho. E deixa eu te perguntar, porque assim, querendo ou não, o basquete existe muitos estereótipos de altura, né? E hoje vocês dois são bem diferentes de altura, né? Mas ao mesmo tempo vocês dois são duas referências do time de basquete. E eu queria que vocês contassem um pouco como é que vocês fazem para evitar, às vezes, esse estereótipo, até de, tipo, Paulão, quando as pessoas falam, sei lá, vai para embaixo da cesta, né? Ou quando falam, sei lá, alguma coisa para você, Raul. Vocês têm alturas diferentes, mas ao mesmo tempo vocês conseguem jogar o basquete do jeito que vocês se encaixam e são referências no esporte. Como é que vocês fazem para administrar não sofrer esses tipos de estereótipos? Ou como é que vocês fazem para se encaixar no jogo? Eu acho que eu fui muito no lado da internet, então vira e mexe eu pesquisava na internet o que os jogadores mais baixos faziam e eu levei isso como referência. Então, acho que o meu estilo de jogo hoje é fazer o que eu vi e peguei de base ali. Aí eu aprendi a jogar baseado nisso. Aí tem algumas coisas que no basquete eu realmente não consigo fazer, que é, por exemplo, fazer um corta-luz. Eu caio pra trás, porque eu não aguento, ou, enfim, pegar um rebote, eu perco. Isso eu realmente não consigo fazer. Então, se alguém fala pra eu fazer, não tem muito que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. Mas, assim, de resto, eu vou fazer o que eu aprendi e o que eu peguei de base e de referência durante aí o momento onde eu tava aprendendo o basquete. Até hoje eu tô aprendendo, né? Um pouquinho mais, sempre. Eu acho que eu também comecei jogando. Quando eu comecei, grande parte da minha. Grande parte que eu joguei basquete não era o maior do time, né? Eu sempre joguei com os caras mais velhos também, então. Então eu sempre fui influenciado de jogar lá embaixo, assim, por conta, acho que os técnicos que eu tive viam um potencial embaixo e eu sempre aprendi a jogar embaixo. Só que eu sempre gostei de jogar com um jogo um pouco mais rápido também, mais velocidade, arremessar a bola, então eu sempre tentei treinar um pouco assim ali de 3, de ala pivô, de ala, então sempre assim variar bastante as posições. Porque é mais como eu me sinto bem jogando, eu gosto de jogar também, sabe? Tem que pensar nos dois lados, do jeito que você pode ser melhor pro time e para você mesmo também. Então, só que para mim eu sempre tentei ser flexível aí nas posições, então acho que isso foi um diferencial. Eu acho muito legal, assim, quando eu vejo vocês jogando, como vocês, tipo, tentam fazer um pouco de tudo, assim, independente do que vão falar pra vocês fazerem por causa de alguma característica de vocês. Isso é muito legal. E queria saber também como é que vocês fazem pra treinar no tempo livre de vocês, em casa, depois da aula. Vocês têm alguma estratégia? Como é que vocês fazem também pra administrar um tempo, tipo, tirar um tempinho pra treinar? Até porque a gente sabe que muita estudo, depois quando chega em casa. Mas os finais de semana, eu acho. Vou pro clube, aí pratico um pouco lá. Sozinho eu, assim. Aí quando meu irmão quiser, ele joga comigo. Mas é raro esses momentos.
Mas normalmente eu vou lá, fico arremessando sozinho, fazendo, enfim, acho que essas práticas. Eu também, eu treino no clube durante a semana, assim, e eu tenho um técnico fora da escola que ele montou meio que uma escola de basquete, assim. E aí eu vou lá, não só prestigiar, como treinar mesmo, assim, fazer parte técnica. Muito bom, né? Gosto bastante, assim, né? E vocês têm, assim, fora da escola, assim, pessoas com quem vocês jogam de vez em quando? Porque tem o time aqui, mas, sei lá, amigos de outras escolas que vocês se reúnem para jogar também? Sim. Tenho 2 amigos de um acampamento que eu vou. Um que joga no Palmeiras e outro eu não sei onde ele joga, mas eu sei que ele joga muito bem. Mas eu jogo com eles quando eu vou pro acampamento, aí a gente tem um tempo livre, assim. Mas são mais esses momentos, assim. Eu também, pô, quem tiver, a maioria das vezes eu tô lá jogando, assim, mas... O Ibirapuera é bem legal de jogar também, Você vai lá, pô, você vai lá durante a semana, tem uma galera pra você jogar. E eu tenho uns amigos de fora da escola que também agora eles estão presos nos estudos, né, que tem bastante trabalho, uns já estão na faculdade também. Só que eu tento jogar com quem estiver livre. E as quadras do Ibirapuera também estão bem legais agora. Isso, uma última pergunta pra gente encerrar mesmo, porque o time de basquete tá recebendo mais gente, tem gente dos anos de baixo também, se juntando a esse time. Acho que vocês, como os 2 principais líderes desse time, também eu vejo vocês meio que administrando o ânimo da galera do time. Acho muito legal isso. Queria saber como é que tá essa expectativa de crescimento do time, como é que vocês fazem para falar com esses jogadores mais novos também, para administrar um pouco o ânimo deles. Acho muito legal o que eu vejo vocês meio que controlando, assim. Queria saber como é que vocês se sentem nessa posição também. Pra mim, a gente vai ganhar esse campeonato. Acho que não tem... a gente agora ganhou um jogo bem importante, que era contra a São Paulo. São Paulo, todos os jogadores eles tinham uma base, eles tinham um fundamento ali. Eles eram muito bons. Mas acho que a gente conseguiu uma estratégia bizarra para esse jogo. A gente se adaptou bem. Então foi um jogo muito importante. E acho que os próximos assim de qualificação, se a gente ter um resultado muito bom, acho que a gente consegue chegar até a final. Não vou dizer tranquilamente, mas a gente consegue. Eu acho que a gente tem que tentar manter esse ritmo, né? Pô, ter, cara, muita garra, assim, tem que dar o nosso máximo, sempre entregar tudo. E tentar seguir esse ritmo aí, que a gente consegue, acho que a gente consegue puxar ali uma semi e de lá e crescendo, é isso, vamos tentar nosso máximo. Acho que é isso. Isso aí, Raul, Paulão, parabéns por esses 2 jogos, boa sorte aí no campeonato, tenho certeza que você tem tudo para chegar longe. Obrigado por terem vindo, por terem dedicado esse tempinho aqui. Tenho certeza que isso é muito legal pro pessoal também conhecer o time de basquete. Se vocês pudessem mandar uma mensagem aí pra galera que gosta de basquete também, pra chamar, né? Acho que seria legal sempre ter gente se juntando aí ao time. E é isso, acho que a gente encerra por aqui. Vocês que estão em casa assistindo, se vocês ainda não viram os episódios anteriores do Hall Pass, quiserem dar uma olhada no que a gente tem aí no canal, vocês podem olhar os episódios anteriores, tenho certeza que vocês vão se divertir e conhecer um pouco mais sobre a escola, sobre as pessoas e sobre os temas do nosso dia a dia. Obrigado por terem assistido mais um episódio do Hall Pass. Se encontrarem o Raul e o Paulão no corredor, dá um parabéns para eles aí pelo time, pelas vitórias. E é isso, gente. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Valeu.